Na realidade, eu sou advogado criminal a vida toda. A cariação, em regra, não dá em nada. Essas duas aí não vão ter nenhuma importância para o processo. Zero de importância. O que é a cariação? Dizendo um pouco óbvio aqui. Uma testemunha ou um réu ou alguém que faz parte do processo dá um depoimento que é contrário, exatamente contrário a que outro depoimento está nos autos. Então a pessoa fala, olha, pera lá, eu estou dizendo A e ela está dizendo que é B. Então pede uma cariação. Na cariação, a regra, que é mais ou menos o que aconteceu, eu não vi porque não passou, mas eu li a ata e também conversei com algumas pessoas que tiveram presentes, não aconteceu nada de importante, nada. A questão, o dinheiro, que o Cid disse que recebeu uma caixa de dinheiro por parte do general Braga Neto, que era para usar lá naquele tentativa de matar o Alexandre e tal e tal. Desde o início, o que o Cid disse é que ele tinha recebido um pacote que ele não abriu, não sabia quanto tinha, não sabia, ele intuiu que era dinheiro. E o cara diz, o general diz, não, eu não te dei dinheiro. Então, assim, qual a importância disso? É zero. É uma pessoa mantendo a versão, a outra mantendo a versão. A regra das acariações, a não ser que a pessoa, por exemplo, eu fiquei até curioso, porque o Cid, no primeiro momento, em que ele estava presente no depoimento dos generais e do ex-presidente Bolsonaro, ele chegou e bateu continência. Então, como você tem uma questão hierarquizada no Exército, podia ser que ele se intimidasse com a presença de um general. Mas, olha, o tempo passa, o general está preso desde dezembro, já não assusta mais ninguém, já não intimida mais ninguém. A primeira coisa que eu achei importante, que me disseram pessoas que estavam lá dentro, é que o Cid chegou na frente do general e já não bateu continência. Ou seja, já quebrou aquilo que poderia ser algum constrangimento, que era a questão da hierarquia do Exército. Então, essa cariação não teve nenhum valor jurídico. É claro, eu respeito, o advogado vai dizer, não, mas aqui houve uma contradição, e essa contradição eu vou usar. Gente, é zero juridicamente. A prova dos autos é fortíssima, a prova produzida pelos mais diversos meios, por depoimentos, por mensagens de WhatsApp, por computadores que foram apreendidos. Então, assim, a cariação, é bom que ela tenha tido, até digo isso, porque, assim, os bolsonaristas falam, não, está correndo muito com o processo, não está seguindo o rito do devido processo legal. Como assim? Foi feita uma cariação que todos nós que temos experiência de processo penal sabíamos que não ia dar absolutamente nada, salvo se chegasse lá o Cid e fala, olha, general, desculpe, eu menti. Aí era uma outra história. O senhor tem razão quando o senhor disse isso e me contrapôs. Nada disso aconteceu. Nada disso. Então, assim, sob esse aspecto foi bom, porque o ministro Alexandre deu o direito à cariação, que é um direito do cidadão, ele aponta as contrariedades, tendo a contrariedade, leva à cariação. E aí, a partir daí, se tivesse tido alguém tivesse voltado atrás de forma absolutamente contundente, poderia infirmar a outra relação. Nada disso aconteceu. Então, a cariação é isso, é um recurso muito pouco usado, porque muito pouco eficaz. Nesse caso aí, eu acho que tiveram duas questões importantes. Propiciou que os réus ficassem soltos mais 5 ou 6 dias, uma semana, 10 dias, antes da condenação, propiciou que o general saísse da cadeia e viesse fazer uma visita a Brasília, e especialmente consolidou uma história que nós estamos dizendo sempre. Opa. Que pena. Congelou? Congelou, vamos ver se retorna aqui, que às vezes congela, mas retorna, né, o sinal. Vamos esperar mais um pouquinho, mas o Cacá estava indo num assunto que nos cai bem neste momento, esclarecer. A gente abriu aqui com o Cacá falando sobre a questão da cariação, ele disse que pouco interfere no processo, e ela tem um caráter mais ali, até do ponto de vista da ação. Bom, agora ele retornou. Pronto, Cacá retornou. Parece que caiu aí por um momento, né? Isso, foi por um instante. Você estava caminhando no outro tema, que é o conjunto aí das medidas aí do Supremo, né? O que eu estava dizendo é que a cariação serviu para esse efeito aí, que é um efeito rápido, fugaz, e também serviu para demonstrar que o ministro Alexandre tem cumprido o devido processo legal, o direito à ampla defesa. Foi feito o pedido da cariação, demonstrou que havia contradição, ainda que não grave, que a resolução dela não daria nenhum efeito, mas é um direito do réu. Foi feita a cariação, no meu ponto de vista, com zero de influência
na prova, zero de influência no julgamento. O próximo passo, espero, seja a intimação do Ministério Público para apresentar as alegações finais em 15 dias. Ótimo. Então, eu queria saber, se você não sente falta, Cacá, desculpa, de uma investigação e de trazer para esse processo aquelas pessoas que financiaram o 8 de janeiro, não falta essa perna aí, os empresários, o agronegócio, que é citado nessa situação do dinheiro dado pelo Braga Neto ao CID. Quem, afinal, deu esse dinheiro? Né? Cadê os financiadores que não aparecem em momento algum? Isso vai ficar solto? Diana, eu tenho escrito sobre isso desde o início, né? A investigação, ela tem que ter um fim, ela não pode ser uma investigação que não se completa nunca. E tem investigações, como me parece ser esse o caso, que você termina uma parte da investigação e fica aberto para outros. Eu tenho escrito muito sobre isso e cobrado, e você tem toda a razão, quais são os financiadores e quais são os políticos envolvidos. Isso. Pelo menos duas pernas, vamos chamar assim, ainda estão faltando nesse inquérito. Agora, eu entendo a Polícia Federal e eu entendo também o Ministério Público no que fizer. Por quê? Um inquérito desse que tem... Olha, veja bem, o processo como um todo, do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, já teve mais de 1.000 presos. Teve mais de 500 pessoas que optaram por não se... Condenações, e outros optaram para fazer a NPP, uma persecução criminal, penal. Então, esse processo, se ele não tiver um corte, ele não termina nunca. Seria até muito bom para os investigados que ele ficasse permanentemente vivo. Agora, nós temos duas questões. Uma delas, e a experiência indica, antigamente, quando eu comecei a advogar no crime, era assim, saiu uma denúncia, as pessoas que estavam ao redor, que tinham medo de ser denunciadas, se tranquilizavam. Não tinha segmento, não tinha investigação, não tinha segmento, e aquilo era liquidado naquela denúncia. Hoje, isso não é assim mais. Hoje você tem uma denúncia, tanto é que esse caso específico, o doutor Paulo Gonet, no meu ponto de vista, de maneira muito inteligente e correta, perspicaz, ele fez 5 denúncias. Ele fatiou, pegou o núcleo crucial, pegou os outros núcleos e tal e tal. Então, porque você imagina o seguinte, se vem uma denúncia única, ia ter que denunciar o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. Até hoje não conseguiram citá-lo. O processo ficava parado, ia ter que desmembrar o processo. Tudo isso é tempo. Tudo isso é contra, eu acho, a administração da justiça, é contra o processo penal democrático e tal. Agora, eu concordo com você, e essa é uma reflexão necessária. Eu hoje tenho uma preocupação maior em escrever, em debater a necessidade de terminar, especialmente, esse processo chamado de núcleo crucial. Esse está muito próximo. Se o ministro Alexandre despachar essa semana ainda, dando os 15 dias para o Ministério Público, vai significar o quê? Que a instrução sob esse prisma terminou. Agora o Ministério Público vai ter 15 dias para apresentar as alegações finais, e após as alegações finais, evidentemente, virão os 15 dias para os réus apresentar as alegações finais. É assim que funciona. A acusação fala primeiro. É óbvio, eu já vi advogado dizer que vai agravar da decisão do Alexandre, que não permitiu que a cariação fosse publicitada, fosse publicada e tal. Certamente, tivesse o ministro Alexandre permitido que a cariação fosse passada na televisão, iria ter um agravo para reclamar de que passou na televisão, que atrapalhou, que é assim que funciona o processo penal democrático. O advogado tem o direito de tudo, a defesa é uma coisa que tem que ser usada. Mas, assim, eu não vejo nenhum prejuízo. Penso que o mais importante agora, até para ter um pouco de estabilidade jurídica e para que o país possa mudar a página, é terminar esse julgamento. Agora, não tenha dúvida nenhuma, Denise, você tem razão. Terminou o julgamento no meio de setembro, o primeiro artigo que eu vou escrever é: naquela mesa estão faltando aí. Entendeu? Onde é que estão os financiadores? Onde é que estão os políticos? Só que se nós formos fazer isso agora, antes do término, pelo menos desse primeiro núcleo, nós não estaremos contribuindo para a evolução natural, processual, democrática e constitucional do processo. Embora o meio de campo. Exatamente. Tá certo. Vamos entrar no outro assunto, Denise? Tem uns 15 minutinhos ainda. Isso, pois é.
eu queria ver com o Cacá o seguinte: o grupo Prerrogativas, ao qual ele pertence, entrou com uma petição, né, junto ao Supremo Federal, pedindo a transferência, né, do processo da Lava Jato contra o Sérgio Moro e Delanhol, sobre aquelas falcatruas todas que eles fizeram com a grana, tirando do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque o Sérgio Moro, sendo senador, tem fórum no Supremo. Então, a questão aí da corte, vocês estão reivindicando essa transferência. Deixa eu explicar exatamente o que aconteceu. Isso, gostaria de explicar. Eu tenho acompanhado desde o início toda a questão do Sérgio Moro, enfrentei o Sérgio Moro quando ele era um semideus, a República de Curitiba, andei o Brasil inteiro fazendo essa denúncia, só que em 20 de junho, há um ano atrás, o CNJ votou um relatório feito pela Polícia Federal, coordenação do ministro Salomão, que fez um trabalho técnico. Alfredo Salomão. Luiz Felipe Salomão. Este relatório foi aprovado e imputa a possibilidade de crimes gravíssimos ao Moro Deltan e ao bando deles, da República de Curitiba. Bem, esse relatório foi para a Procuradoria, o presidente mandou, o ministro Salomão mandou, e esse relatório parou na Procuradoria. Então, há um ano, eu venho cobrando, com todo respeito muito o Dr. Paulo Gonet, gosto dele pessoalmente, respeito profissionalmente, que não havia nenhuma providência. Até um determinado momento, me encontrei com o Dr. Paulo e disse: Cacai, não tem nada contra o Moro. Eu falei: claro que tem, o relatório é um relatório público, o relatório foi aprovado pelo plenário do CNJ. É diferente, Daiane, quando eu falo como advogado, eu falei a vida inteira o que está no relatório, eu falei em todos os debates, as televisões, os jornais do Brasil. Mas era um advogado falando. Claro. Agora é diferente, é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Bem, como não houve decisão do Dr. Paulo Gonet, eu fiz uma petição, e por sorte nossa, conversei sobre isso no grupo Prerrogativa, que eu faço parte e respeito muito, e imediatamente o grupo se habilitou a entrar junto com essa petição. A notícia, de fato, Marco Aurélio Carvalho, que é o coordenador do grupo, e eu já tínhamos feito um artigo na Folha de São Paulo. Então, quando eu fiz essa hipótese de o que é a notícia de um crime? Veja bem, você tem a notícia crime, você relata um crime para a autoridade investigar. Nesse caso, nós nem chegamos a fazer uma notícia crimes, nós fizemos uma notícia de fato. Há um relatório aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, esse relatório imputa crime de corrupção, de organização criminosa, de prevaricação do Moro, do Deltan e do grupo deles. Isso tem que ter uma medida. Ou seja, o Dr. Paulo Gonet pode até arquivar, é um direito constitucional que ele tem. Fundamenta, arquiva e assume a responsabilidade. O que não podia ter nada. A partir do momento que nós fizemos essa notícia de crime, isso chegou à Procuradoria, a notícia foi feita para o Dr. Paulo Gonet. O Dr. Paulo Gonet deu um despacho, que eu respeito, discordo, mas respeito, falei isso com ele hoje, por sinal, dizendo que a competência não seria lá com ele, não seria Supremo, porque o Moro já não é mais senador e tal, e mandou para o Tribunal Regional número 4, para que eles, evidentemente, ninguém nasceu ontem. A gente sabe que existe um espírito de cor fortíssimo, especialmente em relação a essa republiqueta de Curitiba. É aquele tribunal viciado, né? E como um todo, o Poder Judiciário como um todo, o ministro Salomão foi heróico ao fazer essa apresentação. Para vocês terem uma ideia, o presidente do CNJ, que é o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi contra. O direito dele. Ele não queria que o relatório fosse aprovado, mas foi. O ministro Luiz Salomão ganhou no plenário e aprovou o relatório. Então, o que nós fizemos, Denise, foi, ao tomar conhecimento dessa petição do Dr. Paulo Gonet, que manda para a 4ª Região, nós fizemos uma petição, que entramos ontem no Supremo Tribunal Federal, fazendo, evidentemente, aduzindo as nossas razões, para que nós entendemos que o Supremo Tribunal é o local correto. Claro. Por vários motivos, porque a jurisprudência do Supremo hoje diz que se o senador leva com ele a competência, esse caso é um caso que tem uma série de complicações. Por quê? Porque neste caso específico é que consta a questão do uso indevido daqueles 3 bilhões e tanto do fundo que esse procurador e o juiz... Eles colocaram lá na Petrobras e depois iam passar a mão. Eles queriam usar. E quem decidiu que esse fundo não poderia ser usado foi o Supremo Tribunal Federal, através de um despacho do ministro Alexandre. Nós entramos com uma petição endereçada ao ministro Toffoli, que é o relator de uma PET específica, que cuida de casos como esse, para dizer o seguinte: olha,
Essa notícia de fato que nós fizemos ao doutor Paulo Gonet e que ele mandou para o Tribunal Regional 4, ele tem que estar no Supremo. Só isso, é questão de competência. Hoje, inclusive, eu estive com o doutor Paulo Gonet, pessoalmente, e por lealdade disse a ele, falei, olha, o senhor fez uma petição dizendo que seria o Tribunal Regional 4, eu discordo, eu acho que é o Supremo Tribunal Federal, e nós fizemos, o Grupo Prerrogativas fez uma petição pedindo que o processo fique para ser analisado no Supremo Tribunal Federal. Não é uma nova acusação, não é uma nova imputação de crime, não. A discussão agora é a questão de competência. A Procuradoria, através do Procurador-Geral, pensa que é o Tribunal Regional 4, nós, da Prerrogativas, eu especialmente como advogado que atuo no caso desde o início, entendo que o caso deve ficar no Supremo Tribunal Federal. E nós veremos o Sérgio Moro punido, porque tem uma série de coisas que ficaram mal explicadas. Uma delas, não sei se você se lembra, o Sérgio Moro mandou recolher várias obras de arte com certificado, como é que se diz? Certificado de validade das obras, isso. E, no entanto, ninguém nunca mais soube onde foram parar essas obras de Tarsila do Amaral e vários outros que estavam na casa dos diretores da Petrobras, que adquiriram como investimento essas obras de arte. Nunca mais se falou nisso. Onde elas foram parar, eu gostaria muito de saber, e não vão fazer nada sobre isso? Denise, eu desconheço, eu já ouvi falar nesse fato, mas não tenho elementos técnicos para poder fazer qualquer consideração. O que eu posso te dizer é que é necessário fazer, em primeiro lugar, é necessário dar seguimento ao relatório do CNJ, que foi aprovado pelo plenário do CNJ. O CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa muito grave, você tem um ano. Dia 20 de junho fez um ano. Foi no dia que nós fizemos a provocação, novamente agora, 20 de junho desse ano. Há um ano atrás foi votado o relatório e foi encaminhado à Procuradoria. Agora, é óbvio que você tem hipóteses de fazer uma investigação muito mais ampla. A investigação, quando ela termina, eu, ontem, entrei com a petição em nome do Alberto Youssef, até uma coisa extremamente interessante. Ótimo. Eu fui advogado do Alberto Youssef no primeiro dia da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou em Brasília com o posto que tinha o Lava Jato, por isso o nome. Fui advogado do Alberto Youssef, ele foi preso, eu estive com ele, fazia uma defesa, tive um habeas corpus que eu entrei para tentar, à época, acabar com a operação, uma questão técnica. O doutor Moro tinha se dado suspeito no processo da banestado contra, num caso específico do Alberto Youssef, e eu entendo que a suspeição não tem como levantar, porque é motivo de foro íntimo. E ele agora, no caso específico da Lava Jato, ele não se deu suspeito. Então eu entrei com o habeas corpus. Como esse habeas corpus era uma tese muito boa, em setembro de 2014, olha como é que é a vida, os procuradores forçaram o Alberto Youssef, eu estava inclusive em Paris, estava trabalhando lá no FLOR, quando recebi um telefonema e falou, olha, o Alberto está querendo desistir do habeas corpus, porque os procuradores estão forçando ele a desistir para seguir uma hipótese de delação. Eu fiquei estupefato, fiquei impressionado. Ali foi quando eu vi que existia algo no ar além de aviões de carreira. Forçar um cidadão a desistir de um habeas corpus que poderia dar liberdade a ele é uma coisa escandalosa. Eu até poderia não fazer, porque o autor do habeas corpus era eu, mas eu não ia fazer nada que o meu cliente não quisesse. Então eu saí, desisti do habeas corpus, fiz uma petição dura. E a partir daí deixei o processo do Alberto Youssef. Ao longo dos anos aconteceram uma série de irregularidades. O Youssef teve gravação ilegal na sua cela, uma série de irregularidades, que comprovava claramente a parcialidade do Moro em relação a ele. Pois bem, agora ele nos procura, através dos advogados dele, o Gustavo e o Figueiredo, lá de Curitiba, procurou a Marcelo Turbay, meu sócio, e a mim, e nós estudamos, pegamos o parecer do Geraldo Prado, que é um grande pensador do direito, e fizemos uma petição que encaminhamos ontem ao Supremo Tribunal Federal, em nome do Alberto Youssef, demonstrando isso. Inclusive, é interessante ver que 2011, ou seja, 14 anos depois, eu cito na petição que eu fiz no Supremo ontem, eu transcrevo a petição que eu fiz lá no Café de Flor em setembro de 2014, dizendo que ele tinha sido forçado, trazendo a tese da impossibilidade da continuidade da suspeição do Moro. Então, tudo isso pode ter consequência. Por exemplo, essa petição que está no Supremo Tribunal desde ontem,
onde eu aponto uma série de irregularidades para anular as decisões referentes ao Alberto Youssef. O meu objetivo, primeiro, é anular as decisões em relação a ele, porque foi para um juiz que foi caluniado, perseguiu, tudo isso. Mas depois, é óbvio, poderá ter consequências em relação a ele. Então, assim, esse caso é tão complexo que eu digo que a cada dia sua agonia. Vamos primeiro esperar essa decisão do Supremo nessa petição que nós fizemos ontem, que é uma tentativa de anular tudo referente ao Youssef, para depois ver as consequências que isso poderá ter. Porque, evidentemente, ao fazer esse jogo político, a Lava Jato, a estrutura da Lava Jato, já falei isso diversas vezes, já escrevi sobre isso muito, o Supremo Tribunal já decidiu sobre isso, era uma estrutura política, tinha o poder como meta, e chegaram a ganhar. Elegeram o fascista Bolsonaro ao prender o Lula, tudo aquilo fazia parte de uma estratégia de poder. Quer dizer, só o Lula ganharia do Bolsonaro. Prenderam ele. O Moro ganhou o Ministério da Justiça como prêmio. Isso é um caso clássico de corrupção que o ministro de primeiro ano de Direito poderia falar. Então, assim, vamos esperar. Nós fizemos uma medida importante ontem, que é uma petição dirigida ao Supremo Tribunal Federal, questionando a atuação do Moro em relação à primeira pessoa da Lava Jato. É simbólico. Muito. O Alberto Youssef, quando me procurou, disse: Cacai, você começou tudo lá atrás, com muita dignidade, você saiu do caso porque viu que tinha pressão, e agora você vai ajudar a colocar o último prego nesse caixão. Vamos esperar. Vamos esperar. Queria, para a gente fechar aqui, a gente já está com o Paulo aqui aguardando, Paulo Moreira Leite, o Marcelo Bretas, também no mesmo perfil do Moro, deu uma entrevista para a Folha, em que ele diz, reconhece ali, confessa, e ele chama de imprudência a intermediação que ele fez numa conversa entre o advogado e um procurador para ajustar ali a delação do empresário Fernando Cavendish. E diz que ele também abusou demais, devia ter sido mais discreto nas redes sociais. Como é que você vê essa fala do Bretas diante de tudo também que está acontecendo? Olha, é comum a pessoa que exerce o poder de forma quase assim, imperial cometa os erros sem perceber que está cometendo, se jacta do que está fazendo. O Bretas era um Moro 2, incensado pela mídia. Eu me lembro de uma foto tristíssima de artistas, até errado, até o português, estava Rio, vírgula, estamos com você, Bretas, estava lá Caetano Veloso e tal, políticos do Rio. Quer dizer, o cara se sentia, como eu disse, um semideus. Agora, é muito fácil, depois que coloca a gente na cadeia, depois que faz acordo com o Ministério Público, depois que cumpre uma série de irregularidades, que despreza o Poder Judiciário, despreza as normas constitucionais, dizer, eu fui imprudente. Foi imprudente, vai pagar por isso. Já pagou em parte, já saiu do cargo e tal. Mas, evidentemente, atos têm que ter consequência. Se você simplesmente tira o cidadão do cargo, sem aferir se há crime ou não, você está dando margem a que outros Moros venham. Obrigado a você, gente. O Cacai, tem um evento aqui que você passou para a gente no dia 1º. Legal, Vou colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar, quem puder, né? O Gilmar Folia, lá a partir do dia 1º, e eu vou estar lá, e fizeram uma coisa super legal, assim, o diretor do Público, do jornal mais lido lá, que tem uma parte do Brasil, me chamou para fazer um debate com a Daniela Pinheiro, que é uma jornalista que eu respeito muitíssimo, lá no Largo do Carmo. Então, quem estiver lá, será um prazer receber vocês. Depois ainda vai ter um fado com o Diogo Castro, que é uma pessoa que eu gosto muito, e se for ter um link para passar, eu mando para vocês divulgar. Perfeito, manda sim. É bom. Obrigada, um abraço. Obrigada, Cacai.